Olá! Hoje falarei um pequeno resumo dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Números. No capítulo 6 é mencionado sobre o voto de Nazireu. O que seria isso? Na época, e ainda hoje, na religião judaica e também em algumas vertentes da religião cristã, a pessoa, o homem ou a mulher, ficaria sem comer uvas, nenhum alimento, nenhum suco, nem vinho, nada que proviesse da uva. Também não poderia raspar o cabelo e nem tocar em um defunto, em uma pessoa falecida. Eles podiam fazer esse voto por 30 dias ou 60 dias. E no final desse período, eles raspavam o cabelo e queimavam o cabelo, pois naquela época alguns associavam o cabelo como sendo mágico, tendo poderes especiais. Vale ressaltar que na Bíblia é mencionado o nome de 3 personagens que fizeram voto de Nazireu. Dentre eles, Sansão. E Sansão foi o homem mais forte que já existiu, e a sua força provinha de seu cabelo. Já os outros personagens foram Samuel, o profeta Samuel, e João Batista. Porém, vale ressaltar que esses personagens fizeram um voto de Nazireu vitalício, já que os pais deles fizeram esse voto. Foi o caso de Samuel, em que a mãe de Samuel fez esse voto, de que se ela tivesse um filho, ela o consagraria a Deus, e ele serviria no tabernáculo. Já com Sansão, o anjo apareceu aos seus pais e disse que ele seria nazireu desde o ventre, e não poderia tomar nada de bebida alcoólica, nada que provinha de uvas, nem raspar o seu cabelo e nem tocar em um cadáver, nem de gente, nem de animais. E Sansão não obedecia a nada disso, apenas o seu cabelo, que ele nunca havia cortado. O voto de Nazireu também servia como um protesto contra a maneira de adorar a Deus naquela época, tanto dos povos ao redor, de outras religiões, como também do povo de Israel, que estava sendo influenciado por eles. Pois naquela época era comum as pessoas beberem alguma bebida para entrar em uma espécie de transe, e eles começavam a pular e a gritar no meio do culto, e diziam que estavam possuídos do poder de Deus. Algumas tribos indígenas fazem isso ainda hoje, algumas religiões também, inclusive na religião cristã, vertente evangélica pentecostal, é comum ver as pessoas pulando, gritando no momento de louvor a Deus, afirmando eles que estão cheios do Espírito Santo, com as conhecidas línguas estranhas que trataremos futuramente em outros capítulos. E aqui o voto de Nazireu servia para dizer que para adorar a Deus não era necessário bagunça. Pois bem, no capítulo 7, unicamente o que é dito é em relação à descrição das ofertas feitas pelas 12 tribos de Israel. Algo relacionado à adoração
daquela época, na consagração do tabernáculo e do altar, não tendo nenhuma relevância hoje para os nossos estudos. Mas, por uma questão histórica, vale ressaltar que Deus quis unir as tribos de Israel, pois Israel, o seu povo, era composta por 12 tribos. E ele queria demonstrar o amor a todas elas e que elas deveriam permanecer unidas. Infelizmente, futuramente elas irão brigar entre si, todas as tribos irão acabar, uma boa parte delas, desaparecendo do mapa. Já no capítulo 8, o foco principal é descrever a consagração dos levitas, a tribo responsável pelos serviços no tabernáculo, descreve as suas responsabilidades no serviço do tabernáculo, destacando a importância da pureza, dedicação e organização para o culto a Deus. Uma ordem mencionada aos levitas, por exemplo, era que eles deveriam começar a atuar no serviço ao templo com a idade de 25 anos e deveriam deixar de atuar no templo, no tabernáculo, com a idade de 50 anos. Uma questão aqui a ser levantada, por exemplo, seria: qual é a idade mínima ideal para que um pastor ou um padre possa de fato ser um pastor, um padre, atuando no serviço à comunidade cristã? Aqui em números, especificamente, a idade mínima era de 25 anos. E isso era uma exigência naquela época para atuar no serviço do tabernáculo, na igreja. Porém, hoje é um tanto diferente, não sendo mais necessário tal idade, já que com o Novo Testamento, parte das leis do Antigo Testamento foram abolidas. Os apóstolos de Cristo, por exemplo, a maioria deles, quando começou a atuar em seu ministério após a crucificação de Cristo, ainda não tinham a idade de 25 anos. Apesar de ser comum as pessoas acharem que eles eram adultos de 40 anos, por exemplo, mas não, eram jovens. No capítulo 9, algumas ordenanças em relação à comemoração da Páscoa são dadas, e também um fato interessante. A partir do verso 15, lerei: No dia em que o tabernáculo foi armado, a nuvem cobriu o tabernáculo, mas à noite, algo que parecia ser fogo ficou sobre o tabernáculo até a manhã seguinte. Isto é o que sempre acontecia: a nuvem o cobria de dia e o que parecia ser fogo de noite. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam prontamente. E no lugar onde a nuvem ficava parada, ali os israelitas acampavam. Às vezes, a nuvem ficava parada apenas do anoitecer até o amanhecer. E quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam, quer a nuvem se elevasse de dia, quer de noite. Eles partiam. Enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo, quer por 2 dias, quer por 1 mês, ou por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. E já no capítulo 10, Deus explica como as trombetas, que eram uma espécie de corneta para produzir som, deveriam ser utilizadas por eles
durante a guerra e em celebrações. E aqui concluímos mais um estudo simplificado da Bíblia.